pessoal, a gente está aqui de novo para contar mais uma história incrível para vocês nessa temporada novinhas. E a nossa convidada de hoje é a Sofia, e ela tem uma história muito incrível para contar de coisas que ela desenvolveu ao longo do ensino médio dela e como essas coisas desenvolveram ela aí como pessoa e como fizeram ela chegar até aqui. Sim, então, como a Alice disse, hoje a gente vai falar com a Sofia Santos de Oliveira, uma menina incrível que, inclusive, já participou do STEM e passou nas universidades de Harvard, Yale e Stanford. Então, realmente vai ser um bate-papo muito legal e nós estamos muito agradecidas por ter você aqui, Sofia. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Contando um pouquinho da minha história, né, como falaram, eu tô no momento de malas prontas, assim, quase praticamente, para minha mudança para Harvard, onde eu pretendo estudar Química e Ciências Sociais com foco em educação. Mas contando um pouco da minha trajetória, eu comecei a minha vida acadêmica numa escola pública e, enfim, sempre gostei muito de estudar, sempre estava ali interessada, mas eu acabava tendo muitas poucas oportunidades, e quando eu estava quase acabando o ensino fundamental, eu conheci um instituto chamado SMART, que é um instituto que dá bolsas para alunos de baixa renda em escolas particulares, e eu passei por um processo seletivo, consegui uma bolsa, e foi ali que minha vida começou a mudar. Eu vi que tinha, sim, uma saída para conseguir ter uma vida melhor por meio da educação, e eu comecei a focar naquilo. Então, eu comecei a estudar no Colégio Santo Antônio, aqui em Belo Horizonte, que é onde eu sempre morei e moro até hoje. E, enfim, lá eu comecei a me envolver muito com vários projetos, comecei a fazer Olimpíadas Científicas, tive uma parte ali que eu liderei uma pesquisa científica também durante o ensino médio, comecei a criar projetos sociais, entrei no STEM, né, participei aí quase 2 anos do projeto, também dei aulas de inglês para jovens de baixa renda, enfim, uma longa jornada aí de atividades no ensino médio, e depois decidi que eu queria estudar fora, comecei a correr atrás no meu terceiro ano, e depois, assim, de muito esforço, de alguns meses aí de muita luta, recebi esses resultados positivos, sofri para tomar a decisão, mas estou muito feliz com ela e muito animada agora para os próximos anos. Incrível, Sofia. E daí você falou para a gente que um dos seus majors que você vai cursar aí são Química, né, e Ciências Sociais. E daí, como foi que veio essa paixão por Química? Sei lá, teve alguma atividade, alguma coisa que despertou você para querer realmente dedicar esses próximos 4 anos a isso? Bem, a paixão inicialmente, ela era mais acadêmica, gostava ali de estar na aula, de estar aprendendo sobre a química, era mais assim, quase um hobby, né, ficar ali estudando química, mas chegou um momento da minha vida em que eu estava com vontade de iniciar uma pesquisa para ver se era a minha área mesmo, e eu decidi que era isso que eu ia fazer. Então, no primeiro ano do ensino médio surgiu a vontade, mas acabou não dando, porque eu estava ali me adaptando ao meu colégio, estava com outros planos. No segundo ano do ensino médio, que foi em 2020, eu tinha conseguido entrar num grupo de pesquisa, que na verdade era da área de astronomia, não era nem da química, mas aí veio a pandemia e não deu. E no terceiro ano eu falei, eu vou ter que me virar. Então eu dei um jeito, arrumei assim outras pessoas interessadas na química e a gente sentou para decidir qual que seria o tema, né, dessa nossa pesquisa. Mas assim, a gente estava sofrendo porque era uma pessoa aqui de Minas, outra estava em São Paulo, outras duas no Rio, outra no Tocantins. Então, assim, a gente estava ali todo separado pelo Brasil e a gente não conseguia encontrar um tema em comum. Então, eu falei, pô, a gente vamos tentar olhar algo aqui que está ao nosso redor, algo que esteja, assim, próximo da gente. E aí, quando eu era mais nova, quando eu estava no sexto ano, a minha mãe, ela descobriu que ela tinha uma doença crônica que chamava lúpus. É uma doença, assim, autoimune que não tem cura ainda e, enfim, é uma doença que acaba ficando aí para a vida inteira. E eu, um dia, assim, eu decidi começar a estudar um pouco mais sobre o tema, né? Até porque quando ela foi diagnosticada, eu ainda era muito nova, tinha 11 para 12 anos, não entendia muito, né, sobre o que aquilo significava. Eu comecei a estudar e tal, e eu vi que, assim, essa é uma doença que ela está majoritariamente na faixa tropical, então, se você vai ver ela mais no Brasil, né, na América Latina, na África, nesses lugares, nesse sentido, assim, nessa faixa, e também é uma doença que afeta mais mulheres. Ela está mais presente na faixa tropical, então ela vai afetar mais pessoas em países, né, em locais como na América Latina, na África, e além disso, ela afeta mais mulheres na fase reprodutiva, na proporção de 9 a 10 mulheres a cada um homem. Então, é uma doença, a gente pode falar que ela é majoritariamente feminina,
e ela também está muito presente no Brasil por algum motivo. E eu fiquei muito curiosa, qual que era esse motivo dela estar tão presente aqui? E eu fui ver que era porque não havia, por algum motivo, muitas pesquisas e muitos recursos direcionados para essa área. E eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Levei essa situação da minha família, de como isso tinha afetado a gente para os meus colegas ali na pesquisa, e a gente também descobriu que a gente tinha muito interesse pela sustentabilidade, por uma área assim, de tentar reutilizar alguma coisa. A gente falou, vamos tentar unir essas duas áreas, a farmácia e a sustentabilidade. E a gente começou a pesquisar, por exemplo, frutas que tinham muitos resíduos que eram, né, não eram reutilizados, e a gente descobriu o kiwi, assim, uma fruta que está bem alta, assim, no Brasil, que, enfim, é muito consumida pela população brasileira, e cerca de 30 a 40% desses resíduos, eles são totalmente descartados, não tem uma reutilização deles. E a gente começou a tentar imaginar como que a gente poderia reutilizar a casca do kiwi, que assim, ao contrário, por exemplo, de uma casca da banana, ninguém ali reutiliza ela, mas é uma casca muito rica também, tem muitas fibras, minerais, várias coisas assim, com capacidade antioxidante, algo que seria interessante, né, para a questão do lúpus. E a gente começou a imaginar, tá? Será que a gente pode pegar essa casca do kiwi, pegar os componentes que estão nela e possivelmente criar alguma coisa, por exemplo, um produto farmacêutico ou um suplemento alimentar usando essa casca, de modo que auxilie na redução dos sintomas inflamatórios do lúpus. Então, pensando nisso, a gente começou ali a tentar unir essas duas áreas. A gente viu que tinha, assim, um certo futuro, né? Começamos ali a fazer uma pesquisa, assim, na bibliografia, demos uma olhada nesse sentido e começamos a montar o nosso projeto. E, assim, devido à pandemia, devido à distância também de todos os membros, a gente acabou não indo para o laboratório ainda, mas a gente pretende, ainda mais agora com a ida para a faculdade, a gente vai ter bem mais acesso ao laboratório e tudo mais, então a gente pretende estar expandindo o projeto nesse sentido, mas até o momento essa parte dele mais teórica já está finalizada, já temos tudo planejado o que queremos fazer, e assim, foi incrível, a gente participou de feiras, tanto internacionais quanto nacionais, então assim, foi uma experiência maravilhosa e deu para eu ter certeza, assim, de que a química é uma área incrível que eu quero seguir nessa área. Nossa, que inspirador, Sofia, de verdade. Você utilizou de uma história pessoal para criar uma solução incrível que com certeza vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, depois você compartilha aí com a gente os resultados do laboratório, manda um videozinho testando tudo lá na faculdade. Eu gostaria também de saber sobre como você descobriu essa oportunidade de estudar fora, por que que você decidiu estudar fora? Sim, bem, assim, acho que desde o ensino fundamental, quando eu estava ainda na escola pública, eu já via filme, ficava assim, nossa, que legal, quero viver esse tipo de vida, mas era só um sonho platônico mesmo, né? Eu falava, ia ser tudo assim, se conseguisse, mas ali vendo as condições da minha realidade, eu falava, não tenho dinheiro, não tenho oportunidades nesse momento, acho que não tem como. E quando eu entrei no Smart, né, o Smart, assim, ele tem uma rede de bolsistas que já faz 22 anos que eles têm bolsistas no projeto, então, assim, tem toda uma trajetória muito grande. E aí adorava ler histórias inspiradoras, né? Então, assim, passava horas no blog do Smart e eu ficava vendo, eu falava, nossa, gente, esse cara aqui, que incrível, ele está estudando nessa faculdade lá nos Estados Unidos. Esse daqui foi para a Europa. E eu ficava assim, como eles fizeram isso, sabe? Então, com o Smart, eu comecei a ver que sim, era possível que pessoas vindo com um background mais humilde, mais simples como o meu, poderiam estudar fora. Eu falei, tá, então eu vou focar totalmente nisso. Então, eu comecei ali no primeiro ano a entender o processo, né? Então, por exemplo, no primeiro ano não tinha nenhuma extracurricular. Falei, meu Deus, o que eu faço agora? Então, já fiz um plano para o segundo ano eu começar a envolver nisso. Vi que precisava de notas, então manter as notas altas. Fui começando a entender como era o processo, e, enfim, naquela época a maior preocupação era financeira mesmo, né? Como que eu vou pagar por essa prova? Como que eu vou viajar para fazer essa prova? Mas, assim, no terceiro ano eu recebi o apoio da Fundação Estudar, por meio do Prep Estudar Fora, e aí eu consegui, né, lidar com isso tudo, mas, assim, acho que a possibilidade de estudar fora foi mesmo com o Smart e com esse apoio financeiro e técnico também, claro.
que eu pude ver que, assim, eu ia ter ali um apoio para eu conseguir e os recursos para pagar e também fontes de inspiração, né? Ver que alguém da mesma realidade que a sua, que passou pela escola pública, que ganhou uma bolsa, que já conseguiu, eu acho que isso fez toda a diferença, assim, para mim, e ter, enfim, essas inspirações foi essencial. Incrível, Sofia. E realmente isso que você falou da inspiração, ela realmente ajuda muito as pessoas, principalmente quando você não sabe, você não tem um norte, né? E quando você vê uma pessoa que conseguiu e que ela tem uma história um pouco semelhante com a sua, você sente que realmente é possível. E é até uma das coisas que a gente está buscando levar aqui com Ciência Pode. Vai que tem agora uma menina escutando aqui esse podcast, escutando a sua história e se inspirando em você. E a gente, eu e a Bibi, já entendemos também um pouco aí a respeito do processo de aplicação e a gente sabe que ele é bem complexo, ele é holístico, ele realmente busca entender você como um ser humano completo, assim, dentro do possível. E daí, se você pudesse descrever como foi o seu processo de application em uma palavra, qual seria e por quê? Vai ser difícil, assim, porque é um processo que você vai ficar um ano nele ali, você vai ter hora que você vai amar, tem hora que você vai odiar, então, assim, processo bem, bem longo, mas eu acho que eu diria que é uma palavra para descrever o application é gratificante, assim, porque é um processo que vai ser uma loucura, né, assim, você vai ter que dedicar muitas horas do seu dia, muitos meses, assim, da sua vida para ele, mas, independentemente dos resultados, eu acho que ele é gratificante, porque, como você disse muito bem, você vai ter que ter, assim, um processo holístico em que você vai ter, primeiro de tudo, que se autoconhecer. Eu acho que isso, assim, é essencial para fazer um bom application. E esse processo de autoconhecimento, você não tem ele se você escolher por um caminho de, por exemplo, ficar no Brasil e fazer um vestibular. Você provavelmente não vai passar por esse processo de refletir ali sobre sua jornada, sobre seus sonhos, sobre seus objetivos. Então, assim, eu acho que ele te força a fazer isso. Isso é muito gratificante. E apesar das dificuldades, apesar assim do sofrimento ali dos processos que você vai passar, quando você vê que você chega ao fim, independente do resultado, só de finalizar, isso já é uma vitória muito grande, porque tem muita gente que entra e acaba desistindo de tão complexo que é o processo. Mas assim, eu acho que outra coisa também que fez ele ser muito gratificante para mim foi a comunidade das pessoas que eu estava. Então, eu acho que eu desenvolvi muito isso de aproveitar o processo, não só o resultado. Então, ali, dentro do PrEP, né, que foi onde eu participei, a gente tinha outros 40 jovens aplicando. Era assim, todo mundo sofrendo junto, todo mundo se ajudando junto. Então, acho que essa comunidade também, ela gera essa gratidão muito grande e acaba sendo um processo que, no meu caso, tanto pelos resultados quanto por todas essas vivências, foi muito gratificante ao longo, assim, no fim de tudo, eu vejo que valeu muito a pena, eu não teria feito nada diferente. Perfeito, Sofia. E é realmente assim. Eu e a Alice também estamos passando esse ano pelo processo de aplicação. E as pessoas que a gente conhece no meio do caminho, enfim, o apoio, escutar histórias tão inspiradoras, motivam a gente também. Agora uma perguntinha assim, qual foi a parte mais difícil para você da aplicação como um todo? Bem, eu acho que talvez tenha sido conciliar o application com a vida, né, que ela não para, e com as coisas da minha escola, porque o colégio que eu estudei ele é muito focado no Enem, assim, e tava todo mundo lá, nossa, simulado que domingo, e eu fazendo simulado em 2 horas, porque eu tinha outro simulado do SAT, sabe? Então, assim, muita coisa para conciliar. Chegou um momento do ano em que era muito difícil, então tem um final de semana que eu nunca vou esquecer, que foi prova da escola sábado de manhã, de tarde, simulado do SAT, aí domingo de manhã eu tinha 1.000 reuniões para falar de essays, domingo à tarde outro simulado do SAT, então assim, uma loucura total conciliar essas duas coisas, mas eu acho que isso, para assim, uma dica, caso alguém precise passar por essa situação, eu acho que é muito saber suas prioridades, então assim, eu tinha muito claro que o Enem era o meu plano B, eu iria fazer o Enem, mas assim, eu não iria ficar ali me estressando totalmente se eu não estava tirando uma nota tão boa assim. E então eu entendi que minha prioridade realmente era o application. Lógico que eu não podia deixar as notas da escola caírem, mas o foco ali era outro. Então, assim, foi difícil estar indo numa direção totalmente diferente do resto das pessoas aqui da minha escola, mas, enfim, eu vejo que hoje eu tive até um amadurecimento muito grande, né, assim,
de colocar algo ali na minha mente e não mudar por nada, tipo, ter certeza que era aquilo, e outras pessoas, lógico, elas vão tentar sempre desmotivar, falar que aquilo é muito difícil, que não faz sentido, mas eu acho que com essa situação toda da conciliação, eu consegui meio que negar esses pensamentos negativos e também aprender muito sobre equilíbrio, né? Como equilibrar ali sua vida social, né? Que a gente não pode deixar de ter também, sua saúde mental, com todas as outras coisas que a gente precisa fazer, nossa vida acadêmica e profissional. E no final deu super certo, né? Aprovação em 3 Ives, em 3 faculdades incríveis. E é muito curioso, assim, eu tenho essa curiosidade, Alice também, acho que todo mundo, como você escolheu entre Harvard, Yale e Stanford? Inclusive, eu queria até deixar um comentário que eu sou apaixonada por Stanford, é a minha dream college do momento, talvez pode mudar. Então, eu queria, sim, entender um pouquinho do que você, quais critérios você utilizou nessa escolha. Então, foi uma escolha muito difícil, assim, eu nunca pensei que eu fosse ter que fazer essa escolha, e quando chegou, eu falei, nossa, vou ter que escolher, assim, mas eu tinha recebido o resultado de Yale primeiro, depois depois eu recebi os dois de Harvard e Stanford, então, assim, aquilo mudou totalmente, ali eu já estava quase, assim, 100% decidida que eu ia para Yale, e surgiu uma oportunidade de visitar Harvard e Yale durante o mês antes da decisão, e eu falei, é isso que eu preciso, assim, para me ajudar, e fui, armei as malas, fiquei lá 10 dias nos Estados Unidos tentando decidir para qual dessas duas eu iria. Acabei não conseguindo visitar Stanford, mas assim, foi uma das mais fáceis de eliminar, porque eu fiquei muito surpresa quando eu passei, assim, não estava esperando, e eu percebi que Stanford, especificamente, vai fazer mais sentido em outro momento da minha vida. Então, para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado, quem sabe algum dia. Então, foi algo assim, eu meio que falei, ó, por agora não dá, mas eu pretendo voltar em outro momento. Mas entre Harvard e Yale foi bem mais difícil, assim. Eu fui lá visitar e apaixonei pelas duas. Tipo, elas são, de certa forma, muito diferentes, assim, mas ao mesmo tempo muito similares. Então a decisão estava muito difícil, mas eu tentei ao máximo ser objetiva e analisar, assim, tipo, de forma sem deixar tanto meus sentimentos influenciarem. E eu percebi que, assim, para mim, uma faculdade com maiores conexões com o Brasil ia fazer muito sentido, porque eu quero continuar, por exemplo, estando envolvida em projetos com o Brasil, tendo contato com professores brasileiros, enfim, e nesse sentido, Harvard seria um pouco melhor. Eu também analisei um pouco a questão da cidade que a faculdade ia estar, isso era algo que eu não considerava tanto, mas aí quando eu fui visitar, eu falei, nossa, isso também é algo importante. E aí, visitando lá, eu acabei vendo que, assim, Cambridge, Boston ali do lado, era algo sensacional. E também, assim, lá em Boston a gente tem várias outras faculdades renomadas, então tem, tipo, o próprio MIT está ali a 5 minutos de trem de Harvard, então isso foi algo para mim que era muito interessante, principalmente por querer fazer química. Eu vou poder pegar algumas aulas ali no MIT, isso vai ser muito legal. E, enfim, fatores nesse sentido foram os que me levaram a escolher Harvard, mas reconheço sim que foi a decisão mais difícil da minha vida. Foi muito complicado, né, assim, escolher até hoje. Às vezes é muito difícil separar de pensar como que seria a minha vida nessa faculdade. Acho que vai sempre ter esse e se na minha cabeça, mas, enfim, estou muito feliz com a adesão e estou muito feliz de ter tido a chance, né, de tomar essa decisão. Eu sei que não é todo mundo que tem, então, acima de tudo, muita gratidão por isso. A decisão de milhões, hein, realmente. E daí, Sofia, você, como você falou, foi aí desenvolvendo várias coisas ao longo do seu ensino médio, e uma coisa que geralmente vai acontecendo ao longo desse caminho é que você vai fazendo as coisas e vai sempre recebendo ali meio que resultados por elas, né? Ah, você às vezes participa de uma Olimpíada, ganha uma medalha, você vai recebendo essas coisas. E daí você também falou, né, que participou de algumas feiras científicas com a pesquisa, e eu imagino que ao longo desses caminhos você tenha ganhado reconhecimentos, medalhas, honras, coisas desse tipo. E quando você recebe, assim, o que é que você sente? Eu sei que você deve se sentir feliz por aquilo, mas eu também imagino que não é só, tô feliz porque eu recebi uma medalha. Sempre tem um sentimento mais profundo por trás, né? Saber que você trabalhou naquilo, que
que aquilo vai contribuir para outras pessoas. No caso aí da pesquisa com o lúpus, que é tão importante, tem toda a história da sua mãe por trás, é um avanço científico que talvez ajude outras pessoas nessa situação no futuro. E como você se sente assim? Qual é o sentimento principal em relação a isso? Bem, acho que são muitos sentimentos, assim, acho que nem se falou principalmente a felicidade ali pela conquista, né, de ver seu trabalho sendo reconhecido, de estar tendo um sucesso ali em algo que você se esforçou, mas eu acho que muito além disso, é meio que uma conquista que não é só para mim, assim, eu fico pensando, eu penso muito em tudo que aquilo significa, então, assim, nem você falou essa questão do projeto que eu fiz, ele tendo reconhecimento, tendo uma visão maior, as pessoas pelo menos sabendo sobre o projeto, eu acho que já gera uma certa consciência maior sobre aquele problema. Então, assim, eu acho que às vezes o prêmio ele é muito mais do que só ali estar recebendo um reconhecimento. Aquilo gera conhecimento para as outras pessoas, eu acho que isso é algo único, mas também eu sempre penso em toda a minha jornada até aquela conquista. Então, assim, que grupos que eu estou representando ali? O que que eu tive que vencer para estar ali? Quem que eu posso estar ajudando enquanto eu ganho esse prêmio? Então, eu sempre estou pensando muito nessas coisas da jornada, das pessoas dos grupos que eu represento, acho que isso é importante demais. E outra coisa também, sempre que eu estou ali recebendo uma coisa, eu gosto muito de já estar pensando no futuro. Então, eu estou no passado, pensando na minha trajetória e como que eu cheguei até ali, mas já estou no futuro, assim, estou pensando, tá, cheguei aqui agora, o que que eu posso fazer para melhorar? Qual que é o meu próximo passo? Então, assim, acho que essa orientação a resultados também é um sentimento que eu tenho, já pensando assim, vou conseguir isso, mas agora quero o próximo desafio, quero minha próxima experiência aí nessa área. Então, acho que é muito misto de felicidade, com de reflexão sobre a jornada e também de pensar já no futuro, nos próximos passos. Perfeito. E a gente sabe, né, eu comentei com todo mundo, que você já participou da comunidade STEM, então é muito claro esse seu desejo de mudar a educação no Brasil, de trazer qualidade para a educação, principalmente em relação à ciência, reconhecimento científico, consciência, enfim, essa paixão também é muito clara na sua fala. E eu queria saber quais são os seus sonhos para a educação no Brasil e também qual mensagem você gostaria de deixar aí para as nossas seguidoras. Certo, então, eu participei aqui do STEM por alguns meses, né, de quase 2 anos, e assim, eu estava no time de marketing e eu mais especificamente trabalhava com a newsletter, então eu estava ali sempre escrevendo, né, tentando pegar coisas assim, oportunidades muito grandes, traduzir ali de um jeito mais compreensível, mais acessível e colocar na newsletter. E assim, acho que isso reflete até bastante com o que eu quero para a educação científica, porque eu acho que assim, a ciência ela é algo muito complexo, naturalmente. Assim, eu falo isso tendo trabalhado com pesquisa, tinha uns artigos assim, gente, cabulosos, sabe? Era até assustador, a linguagem muito complexo. E aí a gente sabe que, infelizmente, né, ainda mais num país como o Brasil, em que a gente ainda tem muito problema com analfabetismo, principalmente o funcional, né? As pessoas sabem ler, mas não conseguem entender aquilo que elas estão lendo. Eu acho que isso traduz uma importância muito grande de tornar as informações científicas mais acessíveis, mais compreensíveis. Eu acho que isso é algo que a gente viu também na questão da pandemia no Brasil. Tinha muita informação sobre a vacina, sobre o coronavírus, mas assim, uma informação totalmente ali elitizada, totalmente assim, incompreensível. Se você chegar na rua, pedir para alguém explicar o que que é aquilo, a pessoa vai entender, vai ler e tal, mas ela não vai saber tipo, explicar, entender de fato, ela não vai ter retido nada daquilo. Então, assim, eu acho que um dos caminhos que a gente tem que adotar para a educação científica no Brasil é realmente tornar ela mais acessível, tanto a linguagem quanto o significado. E assim, acho que tem muitas formas de fazer isso. Acho que o STEM, ele faz isso muito bem, tanto pelo blog, pela newsletter, tentando ali pegar notícias científicas e dar umas, né, transformar ela em algo mais simples. Eu acho que isso é muito importante. E assim, acho que isso é um sonho que eu tenho que, né, ser mais geral para as minhas visões para a educação, mas é criar uma educação um pouco mais holística, sair do currículo, né, brasileiro que assim tem
1000 pesquisas mostrando que ele é extremamente desatualizado, que ele não é coerente com o século XXI, assim, que, lógico, é importante a gente aprender os conteúdos regulares, português, matemática, química, física, geografia. Sim, é essencial que a gente aprenda essas coisas, mas hoje em dia não basta, a gente precisa ir um pouco além. Então, assim, tentar ter uma educação que, por exemplo, na área científica, seja um pouco mais mão na massa, em que os alunos possam estar ali fazendo um experimento, em que eles possam estudar algo que se relacione com o seu ambiente. Então, assim, ao invés de ficar lá estudando um tema super abstrato, sair na rua e ver qual que é o problema que está acontecendo, tentar imaginar de forma crítica como que a ciência pode resolver um problema na sua comunidade. Isso foi algo que eu tentei fazer, e se tivesse essa prática na escola, imagina quantas ideias incríveis não estariam surgindo aí ao longo do Brasil. Então, assim, eu acho que o meu sonho grande para a educação, e principalmente para a educação científica, é realmente essa reinvenção do currículo brasileiro, dar uma atualizada nele, né, uma modernizada, para que ele se relacione com o dia a dia dos alunos, para não ficar aquela coisa distante, aquela coisa abstrata, aquela coisa incompreensível e inacessível. Acho que isso é essencial para a gente ter uma ciência, assim, que seja mais voltada para resolver os problemas de cada comunidade, assim, ao longo do Brasil. Demais, Sofia. E realmente seria muito legal se fosse assim, né? Que realmente tivesse aquele ambiente onde o aluno ele fosse estimulado a sempre que vê um problema, por exemplo, tentar se inquietar e pensar em como solucionar ele, de onde vem esse problema, pensar dessa forma. E a ciência ela contribui muito para isso, para desenvolver tanto como um aluno no âmbito acadêmico, mas também como uma pessoa crítica que pensa sobre as coisas que estão acontecendo. E daí, pessoal, foi demais esse papo com a Sofia. A gente agradece muito pela participação dela. É muito legal ter esse momento com a menina assim. E antes de a gente dar tchau para vocês, ela queria deixar um recadinho para, sei lá, dar aquele gás aí em vocês. Sim, bem, gente, eu acho que um recado final, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui, eu acho que passa muito pelo uso da educação como empoderamento. Eu acho que, assim, uma coisa que eu vejo na minha trajetória é que a educação, ela pode ser totalmente transformadora se você tiver ali aquele interesse e se você encontrar as oportunidades certas. Então, acho que, assim, ainda falta muito para todo mundo ter acesso às oportunidades, mas eu acho que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, muitos projetos que estão ajudando aí a divulgar essas oportunidades. Então, assim, se você encontrou alguma Olimpíada, algum programa de bolsa, alguma coisa que você fala, nossa, eu queria tanto poder participar disso, não tenha medo, assim, vai sem medo, tenta encontrar um jeito ali de participar, porque, assim, eu acho que essas pequenas coisas de empoderamento educacional, elas fazem toda a diferença. Então, se você tiver uma chance de estar participando de qualquer projeto, de qualquer área, assim, que te interesse, não deixe de participar e, enfim, procure sempre ter rede de apoio. Eu acho que isso é essencial, assim, principalmente se você for parte de uma minoria, se você, enfim, se identificar como um grupo que ainda não está tão representado na sociedade, dessa rede de apoio, seja ele técnico, seja ele emocional, seja ele financeiro. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, assim, o STEM, ele é um ótimo exemplo de rede de apoio, e se você puder encontrar outras redes, outras comunidades que te abracem, assim, eu acho que isso vai fazer toda a diferença. E, acima de tudo, eu acho que é muito sobre aproveitar a jornada, sua jornada acadêmica, sua jornada profissional, tem que tirar o máximo que você conseguir dela, aproveitar ali todas as oportunidades. E, assim, acho que ao longo de tudo, isso vai ser muito, muito gratificante. Incrível mesmo. E daí, pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio para vocês, mais uma inspiração, mais uma história incrível e mais uma inspiração para a gente também aqui, eu e a Bianca. A gente só tem a agradecer a Sofia por ter compartilhado partes assim da história dela com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada.